Gravação iniciada, presidente. Ok, também iniciei a gravação. Vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento, no período da tarde, do dia 7 de outubro de 2020. Vamos dar seguimento agora. Nós estamos fazendo os processos da Ana, mas nós vamos fazer agora um processo da conselheira Ana. Vamos fazer agora um processo do conselheiro Luiz, que é o item 367 da pauta. O contribuinte é Silvestre de Lima Neto. Silvestre de Lima Neto. Luiz, então pode fazer a leitura do seu voto. Eu vou direto no voto, porque o relatório é grande e é uma matéria, tem muita coisa para ser arguída. O resultado, em resumo, é o seguinte: este colegiado 2402 baixou em diligência em 10 de agosto de 2017 para que a unidade de origem federal se manifestasse sobre documentos que foram trazidos apenas em sede de recurso voluntário. São muitos documentos, inclusive, que não foram apreciados, não foram apresentados à autoridade fiscal, nem na impugnação. Esse colegiado pugnou como se diz, pela diligência, para que a autoridade julgadora se manifestasse sobre as informações, o conjunto probatório que veio, que tinha condão, inclusive, de alterar o lançamento. Ou até, não sei em que extensão, né? Não sei que chama, até possivelmente a extensão dessa alteração. Aí foi baixada a diligência e a unidade da Receita Federal entendeu por não fazer a apreciação dos documentos. Dizendo que a fase de julgamento já passou, aliás, a fase do lançamento já passou, e essa repressão seria um segundo exame, que é vetado pelo artigo 906 do RI, e que o próprio colegiado é que deveria decidir se aceitar ou não os documentos, entendeu? A editora do feito, no caso a autoridade lançadora, poderia insinuar uma análise tendenciosa, com risco de ferir o princípio. Quer dizer, uma série de argumentações defensivas no sentido de simplesmente se afastar, não cumprir a diligência associada pelo CAF. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou solicitando que essa diligência seja procedida. Essa análise seja procedida porque ela não foi apressada em nenhum momento do PAF, chegando apenas agora no contencioso, aqui na segunda instância, e corre-se o risco da gente decidir sobre fatos que a DRJ não se pronunciou, porque não tinha documentos, que a autoridade lançadora também não se pronunciou, porque também não tinha documentos. Quer dizer, é uma sucessiva supressão de instâncias. Aí eu estou encaminhando para que voltem, para que seja convertido o julgamento em nova diligência, para que seja cumprida a diligência anterior. Ou seja, o que seja cumprida é a resolução 2402000633. É esse o voto, presidente. E, Luiz, essa diligência sua é uma diligência que é para intimar também o contribuinte, né? Isso, você colocou, né? Porque vai abrir todo o contencioso. Porque a autoridade tem que apreciar documentos que ela não apreciou, e o contribuinte tem que se pronunciar sobre isso. Agora, só que, como não vai ter mais DRJ, esse procedimento dele vai pular uma instância, vai vir direto para nós. Mas, pelo menos, a autoridade lançadora tem que opinar sobre esses documentos. São muitos documentos, tá? São muitos documentos. E, independentemente do volume, é obrigação da autoridade lançadora se pronunciar sobre provas que ela não teve na época. E são provas que não foram apresentadas na época, e nem a DRJ foi, também nem na DRJ. E a gente, julgando agora, a gente vai estar fazendo uma instância única, né? Está julgando tudo, sem nenhuma fase anterior do processo, esses documentos ter sido apreciados.
Tá. É só isso, presidente. Ok. Colegas, o conselheiro relator está propondo, então, converter o julgamento em diligência do processo do item 367 do contribuinte Silvestre de Lima Neto. Alguém gostaria de fazer um comentário em relação a esse processo? Alguém diverge do voto do relator, da proposta do relator, de conversão de julgamento de diligência? Não. Eu também não vou divergir. Então, ficará assim o resultado para o item 367. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Ok? Vamos passar agora. Ana, qual seria o próximo seu, Ana? 387. 387. Colegas, agora vamos fazer o julgamento do item 387 da pauta, do contribuinte Armando Andrés Reis de Minto. Isso? Armando Andrés Reis de Minto. Item 387. Ana, pode então fazer a leitura do seu voto. A DRJ ela não conheceu da impugnação por entender que a ação judicial discutindo o mesmo objeto e com isso a renúncia à instância administrativa. O contribuinte no recurso voluntário, ele sustenta que não tem concomitância, porque judicialmente ele fez depósito do valor para garantir a execução do título judicial e, preliminarmente, ainda ele atacou a deficiência da fundamentação e do lançamento. Ele apresentou 2 recursos voluntários. O segundo recurso voluntário, ele não diz porque ele apresentou 2, mas o segundo eu deixo de conhecer em face da preclusão consumativa e passo a análise só desse primeiro recurso, que está as folhas 91 a 97. Examinando os autos, a gente pode verificar que a notificação de lançamento tem por objeto a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, tendo como fonte pagadora a Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social, no ano calendário 2008, exercício 2009, folhas 8 a 10. O mandado de segurança impetrado pelo recorrente, que está as folhas 16 a 53, pugna pela não incidência de imposto de renda retido na fonte com relação aos rendimentos recebidos da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social. E nele foi deferido o pedido liminar para determinar que a Valia, que é a Fundação Vale, deposite em juízo os valores referentes ao imposto de renda retido na fonte sobre as verbas recebidas. Decisão folhas 55 a 56 e depois a sentença, que está as folhas 57, concedeu parcialmente a segurança para determinar a autoridade coatora que se abstivesse de autuar o impetrante pelo fato de excluírem da base de cálculo do imposto de renda a reserva de poupança correspondente às contribuições por ele efetuadas. Por fim, o TRF da 2ª Região concluiu pela incidência do imposto de renda sobre as parcelas mensais recebidas pelo apelante, a título de complementação de aposentadoria. Disto, da análise da documentação, concluo que há, sim, a concomitância, o que importa em renúncia da esfera administrativa para a discussão da demanda, nos termos da súmula CARF número 1. Do exposto, eu voto por não conhecer do recurso voluntário. Ana, essa alegação quanto à concomitância, ele está alegando no recurso, né? Isso. E a DRJ não conheceu da impugnação por conta da concomitância, né? Se a gente desse provimento ao recurso dele, a gente anularia a decisão da DRJ e devolveria o processo para a DRJ julgar a impugnação. Então, nesse caso aqui, você, no teu voto... Seria conhecer e negar provimento? Tá, então eu vou mudar para voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar o provimento. Ele
ele só alega concomitância aqui, né? Ele não traz outras alegações, né? É só concomitância, né? Depois ele vai falar ele traz preliminares de nulidade. Então, eu acho que nesse caso aqui é você conhecer parcialmente, conhecer apenas da alegação de concomitância e nessa parte negar provimento. Mas como é a questão da tempestividade, né? Sim. Pode ser? Pode. Colegas, a conselheira relatora, em relação ao item 387 da pauta, está conhecendo parcialmente de recurso, apenas da alegação de concomitância, e nessa parte conhecida está negando o provimento. Alguém gostaria de comentar o processo, de fazer alguma pergunta sobre o processo, sobre o voto? Alguém diverge do voto da relatora? Não. Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 387 da pauta, ficará assim o resultado. 387 do contribuinte Armando Andrés Reis de Minto. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação quanto à concomitância, e, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Qual seria o próximo, Ana? 389. Ok. Colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 389 da pauta, do contribuinte Armando Mauri Spiaci, uma coisa assim. De relatoria também da conselheira Ana. Ana, então pode iniciar a leitura do voto. Item 389, pode começar. O 389, eu vou negar provimento ao recurso voluntário, mas fazendo a observação que deve ser observado o regime de comitência no recálculo do imposto de renda, porque ele foi autuado por omissão de rendimento da ação, dos valores recebidos em ação judicial, né? E ele não se desincumbiu do ônus de impugnar a decisão da DRJ e não trouxe nenhum comprovante que pudesse infirmar as conclusões da primeira instância. Então, eu não tenho como dar provimento, nego provimento e peço para que seja observado o regime de competência. Só um instantinho, né? Colegas, em relação ao item 389 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário, porém determinando o recálculo do imposto de acordo com as tabelas, alíquotas vigentes à época dos rendimentos, pelo regime de competência. Alguém gostaria de comentar esse processo ou voto? Alguém diverge da relatora? Não, eu também não.
Então ficou assim o resultado do item 389. Item 389, do contribuinte Armando Mauri Spiak. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, devendo, porém, ser feito recálculo do imposto de renda da pessoa física relativo aos rendimentos, vou colocar no plural também, Ana, rendimentos recebidos acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas vigentes, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda oferida mês a mês pelo contribuinte. Regime de competência, entre parênteses. Ok? Qual que é o próximo, Ana? 393. Item 393. Colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 393 da pauta, do contribuinte Shen Shang Feng. Item 393 de relatoria também da conselheira Ana. Ana, pode então fazer a leitura do voto. Ele é um auto de infração por omissão de rendimentos recebidos pelo Shen Shang. No recurso voluntário, ele está sustentando que o trânsito de valores na conta dele não representa disponibilidade econômica, que a presunção legal do artigo 42 da 943 não é válida, que a fiscalização não observou os valores declarados na DRPF e a multa de 75% é confiscatória e na aplicabilidade dos juros da taxa Selic. Com relação aos valores, ao primeiro argumento dele de que renda oferida e os valores declarados e que não constitui a renda dele, ele não trouxe nenhuma inovação da impugnação, manteve os mesmos termos. Então, em observância ao artigo 57, parágrafo 3º do regimento interno, eu adotei como razões de decidir as razões do acórdão da DRJ para negar provimento nessa parte. Com relação ao artigo 42 da Lei 9430, que haveria uma presunção legal, eu estou infirmando, porque é matéria de direito mesmo, é uma matéria que a gente julga aqui com bastante frequência, que é assim uma presunção legal do artigo 42. E que para fazer frente a ela é necessário trazer alguma prova, né? E eu coloco aqui que no termo de verificação fiscal, as folhas 100, existem 17 depósitos de origem não justificada com valor inferior a 12 mil, cujo somatório totaliza 101.383,93 no ano calendário 2006, razão pela qual é inaplicável o enunciado 61 da súmula do CARF. E aí eu fiz uma reprodução dessa tela do termo da verificação fiscal, que está a folha 100, coloquei no acórdão, e entendi que deve ser mantido o acórdão recorrido. Com relação à multa confiscatória e os juros da taxa Selic, já é matéria bem debatida, que não é que se falar em confisco da multa de 75%, e que os juros devem ser aplicados à taxa Selic conforme a súmula CARF número 4. Diante do exposto, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 393 da pauta, do contribuinte Shang Feng, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto? Alguém diverge do voto da relatora? Não, também não. Então, em relação ao item 393 da pauta, do contribuinte Shang Feng, ficará assim consignado na ata. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Qual que é o próximo item? Ana, na minuta do 389 que você dispôs do Armando, você está dando parcial, você está dando provimento para fazer o recálculo do imposto de renda com base alíquota por competência, né? Mês a mês. Aí então, depois eu alterei para negar provimento com essa observação. Ah, tá. Então tá. Já ficou contando a história, desculpa. Agora, qual que é o próximo, Ana? 395.
Ok. Colegas. Opa, só estou vendo você aqui, Ana. Você está me vendo? Estou vendo todo mundo. Todo mundo eu estou vendo você. Que estranho. Deixa eu sair e entrar de novo. Peraí, fique aí. Ana, só aproveitando essa saída aqui, tem um item 366. Eu não sei se você pulou de forma proposital ou não, só para... Porque como a gente fez o do Luiz, que era 367, aí tinha esse seu antes. Ele pode ser um pouco, ter algumas discussões. Eu acho que é o do Marcelino, né? Fazemos o 395 agora, Ana? Isso. Colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 395 da pauta, 395, do contribuinte Benito Vasconcelos Severino. Benito Vasconcelos Severino, de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode fazer a leitura do voto, então. Aqui é uma notificação de lançamento e foram apuradas 3 infrações: omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista, omissão de rendimentos do trabalho referente à fonte pagadora Rio Grande do Sul, Governo do Estado, e compensação indevida do imposto de renda retido na fonte. No recurso voluntário, ele sustenta a nulidade do lançamento porque os rendimentos recebidos acumuladamente deveriam ser tributados com fundamento na Lei 7.713 e Instrução Normativa 1145. Então, eu conheço do recurso e nas alegações recursais eu inicio falando o entendimento do STF, que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados com base no regime de competência. E com relação ao imposto de renda retido na fonte, que ele alega, que da análise da documentação que ele anexou, a gente verifica que não há comprovante de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora dos rendimentos, de modo que deve ser mantida a decisão recorrida, uma vez que o recorrente não comprovou o valor bruto recebido e a retenção na fonte do imposto de renda. E diante do exposto, eu nego provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 395 da pauta, do contribuinte Benito Vasconcelos Severino, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Alguém diverge do voto da relatora? Não? Eu também não. Então, em relação ao item 395 da pauta, do contribuinte Benito Vasconcelos Severino, ficará assim a decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Qual que é o próximo, Ana? Eu vou pular o 398 e vou para o 400, que vai ser o meu último. Ok. Colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 400 da pauta, do contribuinte Luiz Gonçalves dos Reis. Não foi aqui esse barulho, viu? Item 400 da pauta, do contribuinte Luiz Gonçalves dos Reis, de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode então fazer a leitura do voto. O auto de infração, ele foi lavrado em razão da omissão de rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. No recurso voluntário, ele sustenta em preliminar que há uma ilegitimidade passiva no mérito que ele fez a comprovação da origem dos depósitos e que há necessidade de dedução dos cheques que foram devolvidos por falta de fundos. Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva, ele diz que ele deveria ter sido equiparado a uma pessoa jurídica e a DRJ e a fiscalização deveria de ofício ter feito um CNPJ para ele para tributar como pessoa jurídica. Então, aqui no voto, eu vou citar o artigo 150 do Decreto 3.000, que fala dessa equiparação das pessoas físicas às pessoas jurídicas para fins de tributação.
e que o artigo 214 do regulamento determina que elas sejam obrigatoriamente inscritas no CNPJ. Com relação à possibilidade de inscrição de ofício no CNPJ, esse procedimento deve observar a prévia intimação do contribuinte. Em que pese a fiscalização ter apurado que movimentação financeira no ano calendário no montante de R$ 1.424.915, o recorrente alega que não apresenta renda porque os valores transitavam em sua conta pela intermediação de vendas de carvão vegetal e ele tinha direito apenas a pequenas comissões. E, então, eu concluo pelas análises fáticas que as razões dele não têm suporte. Eu vou fazer uma breve leitura. Se o recorrente praticava atos comerciais, é evidente que tinha finalidade lucrativa. E se tinha fins lucrativos, muito estranho que aceitasse reter menos de 1% pelas vendas feitas. Em momento algum, o recorrente esclarece quais eram as porcentagens de suas comissões, como eram pagas ou retidas, nem se possuía contrato com as partes, ainda que verbais. Ademais, se a prática era reiterada, era de interesse do próprio contribuinte que ele se inscrevesse no CNPJ para fins de tributação. A pessoa física equiparada à jurídica não é agraciada com a prescindibilidade de declarar seus rendimentos à tributação. Trata-se apenas da possibilidade de ter seus rendimentos tributados com o mesmo regime conferido às pessoas jurídicas. Por fim, ainda que o contribuinte fosse equiparado à pessoa jurídica para fins tributários, não perderia a legitimidade passiva para responder pelo débito em questão, nos termos do artigo 121 do CTN. A criação de um número no cadastro CNPJ não teve e não tem o condão de criar uma nova pessoa jurídica, personalidade jurídica, servindo tal medida apenas como instrumento para um controle mais adequado do crédito tributário, já que o empresário individual recolhe por força de equiparação legal tributos que são normalmente previstos para pessoas jurídicas. O empresário pode ser pessoa física ou jurídica. O empresário individual é a pessoa natural que exerce a empresa profissionalmente, respondendo direta e limitadamente pelas obrigações. E ainda que tenha CNPJ, não se torna pessoa jurídica, apenas é equiparada à pessoa jurídica para fins tributários. Então, eu vou citar aqui o artigo 967 do Código Civil, que fala da inscrição do empresário no registro público, e quanto à atividade rural desempenhada, que de acordo com 971 é de inscrição facultativa no Registro Público de Empresas Mercantis, a qual tem caráter constitutivo. Com todas essas alegações, diante do exposto, eu rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Com relação aos rendimentos, às omissões de rendimentos que ele foi autuado, né? Eu trago inicialmente toda aquela parte que a gente falou doutrinária da lei, a lei 9.430 e o que ela rege, e que a súmula 26 também do CARF, e no final que ele não logrou em comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta. Então, por isso, há uma inversão do ônus da prova para que ele demonstre que aquelas verbas não eram rendas dele. Não comprovada a origem desse recurso, tem a autoridade fiscal o poder dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste, efetuando o lançamento. Por fim, com relação aos cheques que ele alega terem sido devolvidos por falta de fundos, ao contrário do que ele diz, tais valores não serviram de base de cálculo no lançamento efetuado. Nos termos do recurso, os cheques teriam sido devolvidos, ele descreve as folhas 218, ele faz uma tabela. Por outro lado, conforme consta no termo de verificação fiscal, o recorrente foi intimado para comprovar os depósitos mencionados, folha 14, e no termo de verificação fiscal diz quais seriam esses depósitos. Por fim, o termo de verificação fiscal relaciona as páginas 21 a 26 todos os depósitos que serviram como base tributável, e nenhum daqueles cheques que ele alega terem sido devolvidos por falta de fundo foram incluídos nessa base tributável. Portanto, sem razão recorrente. Nesse sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok.
Colegas, em relação ao item 400 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Alguém diverge do voto da relatora? Não, também não. Então, em relação ao item 400 da pauta, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse era o último da tarde de hoje, Ana? Os meus, sim. Tá. Márcio, você me passou 5 números aqui pelo WhatsApp? Eu te passei 5 números de ontem, De ontem. porque eu imaginei no final da sessão. Mas de hoje eu tenho 2 processos que podem ser relativamente simples também, que são da pauta de RPF. Tá, então podemos fazer. Quais seriam os itens? 396, 397. Colegas, vamos fazer o 396 e o 397. Eu até acredito que nenhum deles, inclusive todos os que eu tenho hoje à tarde, teria polêmica ou teria algo além de posicionamentos que nós já conhecemos da turma, mas eles são mais céleres, são de julgamentos mais ágeis nesse momento. Tá, só um instantinho. 396 e 397. Vou começar só a comentar o 396 en passant, pode ser? Não, você já começa, já entra nele, só um pouquinho. Tá bom. Tá. Colegas, vamos fazer o julgamento, então, do item 396 da pauta, 396, da contribuinte Maria Zélia da Silva Nascimento. Tá? Repetindo, 396, da contribuinte Maria Zélia da Silva Nascimento. Esse item é de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, então, pode passar a leitura do voto. Eu vou direto ao voto, presidente. É um lançamento baseado em depósitos bancários de origem não comprovada. A respeito do mérito das acusações fiscais, a recorrente não contestou de forma clara e específica os valores apurados pela fiscalização em relação à omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários cuja origem dos recursos utilizados não foi comprovada. Investiu apenas em linha defensiva contrária à aplicação irrestrita do artigo 42 e alegou algumas violações constitucionais. Basicamente, aí eu faço um esclarecimento de como funciona o mecanismo de tributação pelo artigo 42, que na verdade é uma presunção que se materializa como hipótese materializadora de aquisição de disponibilidade econômica e financeira no instante em que intimada, a contribuinte não apresenta comprovante de rendimento que demonstra a origem dos recursos, não comprovante de rendimento, mas demonstração da prova da origem dos recursos. E aí eu começo a entrar basicamente no voto mesmo, enfrentar as alegações aqui nesse trecho errado. Errado está o contribuinte ao citar que, ainda que não sejam titulados recursos creditados, ou que os mesmos não tenham natureza tributável, ou que já tenham sido tributados, ou mesmo que ainda irá ser tributada, sofrerá a cobrança dos tributos por mera presunção, pois são presumidos como emissão de rendimentos nos termos do artigo 42 dos depósitos bancários cuja origem dos recursos não lograr comprovar. Então, aí eu amarro, né? Não é mera presunção, mas é uma materialização desta no universo fático. Falo também que vão ser excluídos os lançamentos sujeitos a tributação específica, lançamentos pertencentes a terceiros. Menciono que não é despicienda a necessidade de comprovação de consumo da renda ao teor da súmula CARF 26. Afasto também a aplicação, ela pede a aplicação da Lei 8.021, que considera ser mais vantajosa por ser a lei de acréscimo patrimonial descoberto. Menciono que a autoridade lançadora não está vinculada a obedecer a norma mais favorável ao contribuinte, como quer fazer crer, mas a legislação específica sobre a matéria de depósitos bancários de origem não comprovada, não a legislação geral a respeito de sinais exteriores de riqueza. Depósitos ou aplicações bancárias representam somente um signo de riqueza, dentre muitos, devem ser tributados segundo a legislação específica que trata da matéria. Alego incompetência para apreciar as questões referentes à violação de princípios. Com relação à suposta irregularidade na emissão da RNF, ela não alegou isso na impugnação, então considero matéria preclusa. Mais abaixo, ela fala ainda de um empréstimo, ela diz assim: estranhamente, o julgador não considerou o segundo empréstimo no valor de 192 mil. E aí eu tiro um excerto do
do acordo recorrido, que ele fala assim: constata-se que a autoridade fiscal expurgou da exigência o valor de 192 mil, posto que originário de empréstimo, mas não fez mesmo com o valor de 8 mil, referente à liberação, de modo que esse valor deve ser excluído da base de cálculo. Então, os empréstimos também foram excluídos da base de cálculo. Enfim, sem apresentar argumentos claros e específicos nem documentos hábeis e idôneos a desconstituir a acusação fiscal pertinente aos depósitos bancários de origem não comprovada, que, como afirmou na impugnação, foram lastreados em depósitos em dinheiro em espécie, nada há o que ser feito senão a manutenção do lançamento rígido e legítimo. Aí eu conheço em parte, com exceção da RMF, e na parte conhecida do nego previmento. Ok. Colegas, em relação ao item 396 da pauta da contribuinte Maria Zélia da Silva Nascimento, o conselheiro relator está votando no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário. Você, Márcio, não está conhecendo das alegações referentes à requisição de movimentação financeira, né? Só isso, né? Tá. Você quer falar alguma coisa, Gregório? Não? Tive a impressão que você levantou. Então tá. Então, o conselheiro relator, então, está conhecendo parcialmente do recurso voluntário, não está conhecendo as alegações contra a RMF, eu estou colocando por extenso no dispositivo e entre parênteses a sigla, e na parte conhecida o conselheiro está negando o provimento do recurso. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Alguém diverge do voto do relator? Eu também não, então fica assim, ó, no item 396 da pauta da contribuinte Maria Zélia da Silva Nascimento, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações quanto à requisição de movimentação financeira, entre parênteses, RMF, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Esse foi o item 396. Você disse que tinha mais um item agora à tarde, né, Márcio? Qual seria? 397, Rodinei. Ao próximo. Colegas, agora vamos fazer o item 397 da pauta, de relatoria também do conselheiro Márcio. O item 397 é do contribuinte Rodinei Aparecido do Nascimento. Rodinei Aparecido do Nascimento. Item 397. Márcio, pode então passar a leitura do voto. Bem, o Rodinei, ele foi autuado por omissão de rendimentos do trabalho servícola empregatício recebido da TIM Celulares S.A., no valor de R$680 mil, e também a glosa indevida de despesas do livro, dedução indevida de despesas do livro CAF. O contribuinte no recurso voluntário, ele requer a nulidade da autodifração com informação de sujeito passivo diverso, devem ser tributada a pessoa jurídica, vou explicar por que já. E no mérito afirma que as infrações cometidas ocorreram devido ao justificável engano, tendo em vista a complexidade do conflito existente entre as normas de pessoa jurídica e PF. Bem, ele é um representante comercial. Então, a primeira alegação dele é a nulidade de sujeição passiva. A nulidade de sujeição passiva é matéria que está inovando no contencioso administrativo. Então, eu fiz um voto alternativo. O primeiro voto é simplesmente não conhecer dessa matéria por ausência de pré-questionamento. Porém, para aqueles que entendem que a sujeição passiva é matéria de ordem pública e precisa ser apreciada mesmo de ofício, eu também fiz um voto alternativo nesse ponto. E nesse voto alternativo, eu, depois de fazer considerações introdutórias, eu entendo não haver mácula na Constituição do crédito tributário, em desfavor do representante comercial autônomo, responsável por intermediação de negócios por conta de terceiros, não da empresa individual que constituiu. É uma figura que já está criada na Lei 4.886, no artigo 1º. É relevante destacar que o inciso 3º do artigo 45 do Decreto 3.000, ou seja, na seção referente à tributação das pessoas físicas, ele fala que são tributáveis os rendimentos do trabalho não assalariado, tais como remuneração dos agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício que, tomando parte em atos de comércio, não se pratiquem por conta própria. Sendo assim, os rendimentos recebidos por representante comercial autônomo que exerce exclusivamente a intermediação para a realização de negócios mercantis, quando praticado por conta de terceiros, são tributados na pessoa física.
é que é a hipótese dos autos, já que ele representa a TIM celular, atuando como intermediário entre esta empresa e seus clientes por conta e ordem daquela. Além disso, é relevante para a legislação a existência da empresa individual Rodinei Aparecido do Nascimento, pois convenções particulares não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal de sujeito passivo da obrigação tributária, ex-lei do artigo 123 do Código Tributário Nacional. Trago o ato declaratório CST número 25 de 89, algumas decisões também desse colegiado bem recentes em relação à representação comercial, e nesse ponto, se for do entendimento do colegiado conhecer da nulidade, eu rejeito por estar identificado corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária. Se tratar de matéria de conhecimento de uma alegação, talvez seja legal abrir a votação se a gente decide pela ausência de não conhecimento, pelo não pré-questionamento, ou se conhecido, rejeita. O que tu acha, Deni? Ou continua a leitura? Sem áudio. Eu acho que nós tivemos uma votação, naquela votação do ITR lá, que a gente nem votou, todo mundo acompanhou nesse ponto aí. O voto que o Gregório tinha. Não, o meu voto, só para deixar claro, o meu voto é pelo não conhecimento. Eu apresentei um voto alternativo no caso do conhecimento, mas o meu voto nesse caso é não conhecer dessa matéria, tá bom? Inclusive você votou quer dizer, votou no pacote, né? É isso que eu estou dizendo. Não houve, ninguém deixou de. Ninguém divergiu nesse ponto de não conhecer naquele voto que a gente fez do ITR lá, de um voto misto, que estava aí, tinha sido pedido visto. Continua a leitura, então, presidente, já que depois a gente faz as considerações. Bem, sobre a omissão de rendimento da pessoa jurídica, ele menciona, da pessoa física, pessoa jurídica, desculpa, ele menciona que devido ao justificável engano, tendo em vista a complexidade do conflito existente entre PJ e PF, jamais por ato culposo, qual for vítima de erro involuntário de lançamento. Ele informou na declaração de ajuste anual 635 mil de PF e escriturou despesa de 610 mil no livro caixa, tendo a omissão de rendimentos de pessoas jurídicas já descontados os valores, tendo a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas já descontados os valores declarados para montante de 40 mil. Eu não enxergo justificável engano nem complexidade que levava o recorrente a informar rendimentos não recebidos de pessoa física, despesas escrituradas no livro caixa de pessoa jurídica, e despesas escrituradas no livro caixa que totalizassem mais do que 96% daquelas. É uma margem assustadora até. Ainda que cogitasse isso, nada impediria o contribuinte de pesquisar as regras de preenchimento da declaração de ajuste anual, ou comparecer à unidade de origem, solicitar orientação tributária, ou mesmo formular consulta, os termos do artigo 46 do PAF. Cabe por fim destacar que a responsabilidade por infração é objetiva e depende da intenção dos termos do artigo 136. Ele também não trouxe as autos provas que pudessem auxiliá-lo em excluir ou reduzir a exação tributária, como a documentação hábil e idônea que tenha lastreado as despesas escrituradas no livro caixa, também não atacando o mérito das autuações de forma clara e específica, devendo estas serem mantidas. É relevante também ressaltar que eu acho que ele não traz livro caixa. Primeiro, ele não deve ter livro caixa, e também porque a tese defensiva dele é de que ele era PJ, deveria ser tributado como PJ. Mas também não traz nada, como eu já mencionei até na parte da sujeição passiva, que será um trecho que eu vou deslocar caso não seja necessário, eu vou deslocar por volta do mérito, explicando a sujeição passiva do representante comercial. Por fim, ele fala da multa de ofício, a qual eu não vou apreciar, presidente, por se tratar de matéria fora da nossa competência, eventual caráter confiscatório ou alguma alegação de desproporcionalidade da multa de ofício. Nesses termos, meu voto é conhecer em parte, salvo a matéria de sujeição passiva, e negar provimento no restante do recurso. Ok, colegas, em relação ao item 397 da pauta do contribuinte Rodinei Aparecido do Nascimento, o conselheiro relator está votando no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, e não conhecendo das alegações quanto à identificação de passivo, e na parte conhecida do recurso, ele está negando o provimento. Alguém gostaria de comentar o processo? Alguém gostaria de comentar o voto? Márcio, você fala que ele não carregou provas que pudessem auxiliá-lo, ele não prestou prova nenhuma, ou a prova que foi apresentada, no seu entender, não é hábil a confirmar as alegações dele? Eu tenho quase certeza que é a segunda prova, Gregório, não foi hábil a auxiliá-lo
Mas ele apresentou alguma coisa, mas ele apresentou. Deixa eu abrir aqui rapidinho para reabrir o processo. É um processo, eu acho que já tem 2 meses. Ele tem 125 páginas. No recurso voluntário, de fato, ele não apresenta nada. Recurso voluntário. Estou indo atrás da impugnação, tá? Me dá 2 minutinhos. É bem rápido isso aqui. Na impugnação, ele também não apresenta documentação probatória. Ele vai apresentar apenas o contrato da TIM, o contrato com a TIM, isso durante a fiscalização, instrumento particular de contrato de representação comercial firmado com a TIM. Ele apresenta também uma carta da TIM. Na verdade, não, foi a TIM que circularizada. A TIM foi circularizada e apresentou esse contrato. Basicamente isso, Gregório, só existe esse contrato nos autos com a TIM. Aí ele apresenta também o diário contábil da firma. Então, aqui um diário contábil da firma dele. Esse diário foi encerrado em 31 de dezembro de 2006, mas não tem nenhuma informação de registro em junta. Aí a fiscalização faz uma diligência na TIM, obtém o contrato da TIM, contando aqui rapidamente a história. Mas ele mesmo tinha um CNPJ? Tinha, né? Ele é representante comercial, ele tem o CNPJ da EPF e CNPJ também. A gente vai voltar primeiro à questão do conhecimento? Acho importante. Acho que sim. Só um pouquinho, Renata, a gente já faz essa... Só ver o Márcio ali. Na realidade, ainda só para esclarecer mais um ponto, e de novo, é um processo que eu trabalhei há algum tempo. Ele declara como PF, rendimentos recebidos de pessoa física, mas depois ele informa que, na verdade, é de pessoa jurídica. Eu até vou trazer aqui uma tela. Espero que vocês consigam olhar. Se vocês não conseguirem, o processo disponibiliza depois. Presidente, é um processo pequeno, eu vou pedir vista de mesa para a gente julgar amanhã, pode ser? Perfeito. Pode ser, então. Tá. Pode ser. Me deem aqui 1 milissegundo. Aí, Dene, enquanto você está trabalhando aí, apenas a título de informação, se você quiser, eu posso fazer aqueles processos que eu falei. Realmente, são bem rápidos mesmo. São do de ontem. São 168 a 170 e, desculpa, 172 e 173. Tá, só um pouquinho. Eu tenho que... Só que é o seguinte, o Rafael me disse que tem 2 de hoje, né, Rafael? Perfeito, eu posso esperar, tranquilo. A gente faz esses de hoje ainda. O Rafael falou que tem o 157 e o 351, né, Rafael? O Gregório também mandou. O Gregório também tem de hoje, né, Gregório? Meu tem um de ontem e um de hoje. Tá, na ordem... Eu tenho de hoje também. Tá. Vamos fazer assim, ó. Daí a gente vai para os teus de... Esses que você falou, tá, Rafael? Márcio. O Gregório está falando do 292, 296 e 306, né? Pode ser esses, Gregório? Só um pouquinho para elas. Só reenfatizando, né? Nós temos um mar de processos aqui para julgar, uma quantidade muito grande de processos. E veja, agora já é 5h20, né?
no meu relógio pelo menos, né? 18 horas termina. Então, a gente está pensando nesse mar de processos, aqueles que a gente consegue julgar nesse tempo. Por isso que vocês estão me passando os números dos itens para a gente fazer o julgamento. Só um pouquinho, então. Seria, do Gregório, seria o 292. Colegas, item 292 da pauta. Colegas, item 290, ele é da manhã, Gregório? Da manhã. É da manhã, né? É. Colegas, item 292 da pauta da manhã de hoje, dia 7 de outubro de 2020, o contribuinte é Paulo Donizete Zanelli. 292, Paulo Donizete Zanelli. Gregório, pode então fazer a leitura do voto. Tá, eu vou direto ao ponto aqui, presidente. É uma proposta de resolução converter o processo em diligência. Por quê? É um caso de ITR e uma das alegações do contribuinte é de que há duplicidade de NIFs para o mesmo imóvel com o lançamento nos 2 NIFs. E aqui eu digo, é bem verdade que, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, o documento de folha 73, referente ao imóvel de NIF final 604.2, apresenta o código INCRA número tal, o qual corresponde com aquele constante na matrícula do imóvel, apresentado pelo próprio contribuinte, levando à conclusão de que, pelo menos em tese e a princípio, o objeto do presente lançamento, NIF 604, dígito 2, é, de fato, o imóvel de propriedade do contribuinte registrado na matrícula. Ocorre que, por outro lado, chama a atenção o fato de existirem, conforme aponta o relatório de cadastro de imóveis rurais de folhas 46, 2 imóveis do mesmo contribuinte, praticamente com a mesma denominação e exatamente com a mesma área de 9.208 hectares, conforme a imagem embaixo, e aí eu trago a imagem. Outro detalhe que chama a atenção é o fato de que no cadastro de imóveis rurais referente ao NIF 612.4, que seria o segundo NIF, emitido em maio de 2012, o campo referente aos dados fiscais relaciona as DTRs do exercício de 2001 a 2007. Ora, tendo referido o documento sido emitido em 2012, questiona-se, e as DTRs dos exercícios de 2008 a 2011? Não consta porque não foram apresentadas ou o quê? Ainda em caráter reflexivo, tem-se que, em relação à localização do imóvel, na informação fiscal de folha 50 e 51, a autoridade administrativa fiscal destacou que, na descrição da localização do NIF 604.2, que é desse processo, não há referência ao Rio São João para fim de localização. Analisando os extratos do CAFI referente ao imóvel 604 dígito 2 NIF, verifica-se que, de fato, não há qualquer referência ao Rio São João na localização do imóvel. Ao contrário, ressalte-se da informação constante no mesmo documento em relação ao imóvel de NIF 614 dígito 2, 612 dígito 4. Contudo, não se deve ignorar que no susodido CAFI, referente ao imóvel de NIF 604.2, o endereço deste está assim informado: Estrada Municipal Bocaiúva, Adrianópolis, à esquerda. E aí eu trago a imagem para vocês consultarem. Ora, pelas simples análises da informação referente ao endereço em questão, infere-se que o mesmo, ao que tudo indica, está incompleto, na medida que informa à esquerda, estabelecer um ponto de referência para tal. De fato, diante da informação tal como apresentada no documento em questão, indaga-se à esquerda do que? Como se vê, existem informações e lacunas nessas informações que não permitem afirmar com absoluta certeza, pelo menos no entendimento deste relator, se existe um único imóvel com 2 NIFs, tal como afirma o recorrente, ou não. Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, eu estou convertendo o processo em diligência para que a unidade de origem preste as seguintes informações. E aí eu faço as indagações de forma bem objetiva para a unidade de origem, peço para ela consolidar o resultado de diligência em informação fiscal e intimar o contribuinte para querendo apresentar manifestação. E após retornar os autos para esse conselho para o prosseguimento do julgamento. É minha proposta, presidente. Ok, Gregório. Colegas, o relator, em relação ao item 292 do contribuinte Paulo Donizete Zanelli, está propondo converter o julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste informações com relação a essa história do NIF, né? Se são 2 NIFs, tal. Alguém gostaria de comentar o processo, o voto do relator?
Não? Alguém diverge do voto do relator? Também não? Então tá, eu também não, então ficará assim a decisão. Item 92 da pauta. Contribuinte Paulo Donizete Zanelli. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva e informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. O próximo seria o 296, Gregório? Isso. Colegas, item 296 da pauta é um recurso de ofício, né, Gregório? Isso. Recurso de ofício interessado em Indústrias João José Zatar S.A. É curioso, eu morei numa rua chamada João José Zatar, lá em Curitiba, aqui em Curitiba. Então tá. Vamos lá então, colegas. Item 296, recurso de ofício da Fazenda, o interessado em Indústrias João José Zatar S.A. Gregório, pode então passar a leitura do voto. Então, colegas, esse é um caso de recurso de ofício que eu não estou conhecendo por não atingimento do limite de alçada. No meu voto eu trago aí um cálculo do montante exonerado pela DRJ, conforme demonstrativo de débito de folha 126. O valor exonerado é 2.402.000 e, conforme enunciado de súmula carta 103, para fim de conhecimento do recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação, sendo hoje 2,5 milhões. Então, não conheço o recurso de ofício. Só um instantinho. Colegas, em relação ao item 296 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de não conhecer do recurso de ofício por não atingimento do limite de alçada. Ficou o valor total entre imposto e multa, ficou em 2.400, né? O limite da alçada é 2.500. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Alguém diverge do relator? Não tem nem como divergir aqui, né? Eu vou divergir, não tem como, né? Eu vou fazer declaração de voto, não tem como. Acordo os membros do colegiado. Então, ficou assim, nesse caso, colegas, item 296 da pauta, recurso de ofício da Fazenda, interessado em Indústrias João José Zatar S.A. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício por não atingimento do limite de alçada. Limite de alçada. Vamos lá. O próximo é o 306, né, Gregório? Isso. Colegas, item 306 da pauta. O item 306 também é recurso de ofício, de relatoria do conselheiro Gregório. O interessado é a ABL, Administração e Participações Limitada. Item 306, recurso de ofício da Fazenda Nacional, interessado ABL, Administração e Participações Limitada. Gregório, então pode fazer a leitura do voto. Aqui também é uma proposta de resolução, caso de ITR, e tal como a gente já o fez em diversos julgados nessa sessão de julgamento, a conselheira Ana, o conselheiro Luiz. Aqui o período fiscalizado são os exercícios 2004, 5 e 6. O contribuinte apura imposto devido no valor de R$10 nos 3 exercícios, até porque declarou toda a área como área de preservação permanente
e caso tenha ocorrido o pagamento desse imposto, desse ITR apurado como devido na sua DITR, o exercício de 2004 estaria decadente, o lançamento. Então, estou propondo a conversão em diligência para que a unidade de origem confirme se o contribuinte efetivamente pagou o imposto por ele apurado na sua DITR. Aí, quando voltar essa informação, aí você julga o recurso de ofício e tem recurso voluntário junto? Não. É só de ofício aqui, né? Aqui é só de ofício. Nesse caso, Gregório, a DRJ não anexou aquela tela do sinal não, né? Porque naquele caso que nós analisamos, foi a DRJ que não, aqui não anexou, não. Colegas, em relação ao item 306 da pauta, recurso de ofício, o conselheiro relator está propondo uma conversão de julgamento de diligência para que a unidade de origem conforme, não junte a tela do CIPT, é isso, né? Não, aqui é para confirmar pagamento. É a decadência, né? Decadência. Deu um tilt aqui no Tico e Teco, aqui. Já está tudo certo. Então tá. Colegas, em relação ao item 306 da pauta, recurso de ofício da Fazenda, interessado ABL, Administração de Prestações Limitada. O conselheiro relator está propondo uma resolução, propondo converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem confirme o recolhimento, a antecipação do pagamento. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Não. Alguém diverge do relator? Também não. Então, eu também não. Então, em relação ao item 306 da pauta, ficará assim o resultado. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Tá? Esse, então, foram os itens do Gregório. Do Rafael, nós temos de hoje o 351, né, Rafael? Horário, dá tempo. O 157 de ontem é mais tranquilo ainda. Mas esse também é tranquilo. De hoje, ou você acha melhor não? Mas aí é moléstia grave, eu acho que é tranquilo. Então vamos lá. Quer fazer um 57 primeiro? Está no dia aqui. Já fechamos esse dia com esse aqui, então. É tranquilo. Aí vamos para os outros lá. Colegas, item 351 da pauta, da contribuinte Marisa Terezinha Santini Leite. Item 351 da pauta, contribuinte Maria Terezinha Santini Leite. O relator é o conselheiro Rafael. Rafael pode, então, fazer a leitura do voto. De acordo com o relatório aqui do acordo da DRJ de Fortaleza, folha 67 a 74, a contribuinte foi notificada relativa à pensão alimentícia judicial pagos por Ayrton Gonçalves Leite, no valor de 60 mil, conforme a análise da declaração de alimentos e documentos. E, sem prejuízo de mais exigências legais, relativo à matéria, somente pode ser aceito laudos periciais expedido por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo poder público, independente da vinculação dessas ao sistema único. Ela declarou como isenta a pensão porque ela alega ser portadora de moléstia grave, tá? Do recurso, da decisão da RJ, ela foi intimada e apresentou recurso voluntário, acompanhando de novo o laudo pericial, tá? Folhas 90. Esse que é o documento que eu acho que é importante dar uma lida aí. Então, eu admito o documento de folhas 90. E aqui eu trago da isenção em razão de moléstia grave, destaco a parte legal. O acordo aqui destacado entendeu ausente prova por parte da contribuinte da existência de moléstia grave justificadora para isenção do imposto de renda dos valores recebidos, visto não ter apresentado nenhum documento apto. Como discorrido acima, essa parte do julgamento da RJ.
verifica-se que somente pode ser aceito laudos periciais pedidos por instituições públicas, independentemente da vinculação dessas com o sistema do SUS, bem como os laudos periciais pedidos por entidades privadas não atendem a exigência legal e, portanto, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra do convênio referente ao SUS. Todavia, ouso discordar do respeitado fundamento estampado no acordo RJ, hora está cá. Explico. A recorrente afirma ser portadora de CID C44.3 e C44.7, neoplasia maligna de pele, desde novembro de 2011, aqui no exercício é 2013, ano calendário 2013. E como prova deste fato, apresentou os seguintes documentos: o laudo pericial particular emitido por um profissional e o laudo pericial emitido por um profissional e atestado pela Secretaria de Saúde do município de Porto Alegre, em 8 de 2 de 2019, folhas 90. Tá? Ao ler esse documento, aqui afirma que ela é portadora desde novembro de 2011, tá? Até a presente data, de neoplasia maligna de pele, e tem o cadastro da CID indicado. Embora ambos tenham sido emitidos posterior à intimação fiscal, mas atendem à exigência da moléstia grave desde 2011, ou seja, anterior ao ano calendário do lançamento em questão. Assim, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a isenção tributária em relação ao imposto de renda da pessoa física. É como eu voto, presidente. Ok. Confirmando ano calendário 2013, tá? O que veio de... ela recorreu só da isenção. Porque ela recebeu a pensão, ela recebe pensão. Só que a pensão que ela recebe, ela declarou como isenta, porque ela é portadora da moléstia. Que pensão que é essa? Pensão do ex-marido? É pensão do INSS? Pensão alimentícia judicial. E na própria declaração de imposto de renda dela, deixa eu pegar aqui a página. Página 24. Beneficiário de pensão alimentícia, ela declara. Mas esse rendimento não está sujeito à isenção, né? Então, estava com pensão. Agora, essa pensão na lei é pensão só INSS? É aposentadoria e pensão, paga pela... Só pensão do INSS. Pensão do INSS. Não é uma pensão... Não, se for só pensão do INSS, aí tem que afastar, aí tem que negar provimento. Essa pensão aí não entra na... Não entra, a pensão alimentícia não entra. Não entra. Ela não entra. Agora na DRJ lá, a DRJ não entrou nesse detalhe, foi só no laudo. Está lá no relatório. Mas, naquele caso da Ana lá,
a DRJ não entrou na natureza, aprofundou na natureza da doença, tal, mas é uma doença grave, tal, talvez seja incapacitante, tal, então, né, mas aqui não dá, né, Não, mas aí, Dani, é o seguinte, se a pensão judicial não é uma pensão, não é prevista por isenção, não tem direito, é fato. Não tem como acatar, né? Não, exatamente. Eu lendo o dispositivo, pensão para mim é pensão. Não falou pensão decorrente do órgão público. Entendeu? Ok. Por causa disso. E é o primeiro caso que eu faço de moléstia. Então. Tá, tranquilo. Então, só para saber, aqui é pensão, né? Pensão alimentícia. Ó, decorrida a pensão alimentícia judicial paga por Ayrton Gonçalves Leite, no valor. Ele tá fora, né? Eu também nunca fiz, Rafa, desse. Onde que tá, Dani, que a pensão é só proveniente do INSS? É alguma instrução normativa? Lá no Porque a lei foi isso que o Rafa falou, ela é genérica, né? Pensão. A lei fala provente-se aposentadoria e pensão. Isso. Tá? Mas não é qualquer pensão. Então, aí onde que tá isso? Pensão, né? Essa pensão, por estar dentro do dispositivo, fica subentendido que seria uma pensão decorrente da aposentadoria. Aposentadoria, acho que por morte daquele que recebia a aposentadoria e, tipo, a viúva herdou a pensão da aposentadoria. Inclusive, então, essa seria a pensão. Inclusive... Tudo ali é voltado à aposentadoria, a essa primeira parte. Depois vem o resto, acidente do trabalho, etc. Inclusive, a legislação fala proveniente de aposentadoria e pensão pagos pela Previdência Social da União, Estados, Federal, não é qualquer pensão, é pago pelo INSS, pelas institutos. Exato. Então, onde que está essa parte? Essa que eu não achei. Pagos pela Previdência, essa que você leu agora, você leu onde? É o inciso 15 do artigo 6º da Lei 7713. E tem no Rio também, que o Rio reproduz esse mesmo dispositivo no artigo. O quê? O inciso, não me lembro qual é. Essa pensão, qual é essa pensão, Dena? Essa natureza da pensão aí? Se você, Luiz, por exemplo, né, aconteceu alguma coisa com você, né? A tua esposa vai receber uma pensão, não vai? Paga pelo INSS. Não é verdade? Espero. Isso. É essa pensão. É a pensão por morte que a sua esposa recebe. Minha mãe recebe meu pai até hoje, por exemplo. Se um entendedor da gramática portuguesa viesse ler esse artigo aqui, ele diria que não. Porque para eu fazer com que os rendimentos pagos pela Previdência se refiram a todos os antecedentes da frase, eu precisava ter uma vírgula após a reforma, para dizer, ou de reforma, vírgula, pagos, aí sim esse pago estaria se referindo a todo mundo lá atrás. Como não tem essa vírgula, pela interpretação gramatical, essa interpretação de vocês não está correta. Eu não sei, na verdade, igual o Rafa, eu não estudei esse caso, não sei se tem instrução normativa, jurisprudência ou alguma outra coisa. Tá, não, tudo bem. Esse meu dispositivo, deixa eu dar uma olhadinha nele, qual é mesmo? É o inciso 15. Qual é o artigo? 6º, né? 6º. Aquele caso, ela certamente não entrou nisso daí, porque ela já eliminou a partir do áudio, né? Então, tipo, muitas vezes a gente vota, a gente não supera uma preliminar, então você não analisa. Ela ficou satisfeita com essa... Mas não, nesse caso aí não tem como. Porque eu estou lendo uma jurisprudência aqui, que eles estão fazendo remissão ao entendimento da receita em aspas, só que eles não estão dizendo onde está isso aqui. Inclusive de um outro site. Então ele fala que, segundo a Receita, os rendimentos... Onde que você acha que tinha que estar a vírgula, Ana? Para ser... Depois do pagos... Cadê? Inciso 15. Ou de reforma, vírgula. Pagos pela Previdência Social. Que aí esse Previdência Social estaria se referindo a todo mundo lá atrás. E sem essa vírgula, ela fica anexada ao reforma.
Peraí. E é o último complemento da frase. Eu estou lendo aqui na internet, tá? Só que está sem remissão aonde a Receita disse isso, mas está dizendo em aspas que é o entendimento da Receita, eu não sei onde está. Mas que é a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão, que teria isenção por moléstia grave, é aquela recebida de entidade de previdência complementar, FAP, PGBL e valores recebidos a título de pensão em cumprimento de acordo ou decisão judicial ou ainda por escritura pública. Inclusive, a prestação de alimentos provisionais recebidos por portadores de moléstia grave são considerados rendimentos isentos. Ele botou entre aspas e não colocou a fonte, mas, ao que tudo indica, teria alguma coisa assim. Deni, quer fazer vista de mesa dele, passar para o próximo? E aí a gente... Eu vou amadurecer isso para amanhã. Eu já estou em condições de votar. Alguém precisa de vista de mesa? Só para esclarecer, aí não é o caso desse inciso 15, né, que essa questão da pensão está no inciso 15 aí. Aqui no caso é o inciso 14, né, que fala da... Como é que é? Proveniente de aposentadoria ou reforma. Mas é tudo pago pelo INSS, ó, proveniente de aposentadoria e pensão, de transferência para reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência. Todos esses rendimentos são pagos pela Previdência. Portanto, são rendimentos de aposentadoria, são todos pagos pela Previdência, todos eles. Tanto os provenientes de aposentadoria, como pensão, como transferência para reserva remunerada, como os de reforma pagos pela Previdência, todos eles. Correto. Agora, no caso de portadores de moléstia grave... Aí muda. O inciso 14. Aí é o inciso 14. Porque aí muda, é outra categoria. Que aí, por qualquer pessoa jurídica de direito público, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos sem prejuízo. Tanto que eu até conversei bastante disso com meu marido esses dias, que a gente ficou pensando, por que será que o Celso de Mello se aposentou antes da data, exatamente que ele deveria, para poder não pagar o imposto de renda por conta da moléstia grave, que não seria necessário, porque independentemente da data. A moléstia grave não importa se ele se aposenta antes ou depois, que depende de qual é a categoria da moléstia, de como ele se insere, qual é a moléstia exatamente por que ele está se aposentando, se a moléstia é uma moléstia grave ou como ele adquiriu a moléstia, se é uma moléstia do trabalho, se é um acidente do trabalho ou não, eu não sei por quê. Então, se você uma moléstia grave como uma moléstia grave, não precisa. Agora, se é uma moléstia decorrente de acidente do trabalho, faz diferença. Eu encontrei um folheto da Receita Federal que ela explica a isenção do imposto de renda. Está dentro da Receita e não tem número de instrução. E está exatamente isso. Pensão, acordo judicial, tem a isenção. A pensão, se for por judicial, se tiver escritura pública, se for alimentos provisionais, portadores de moléstia grave, etc. E manda para mim, Ana, por favor. Manda o link para mim. Pede vista de mesa, vamos fazer vista de mesa, Dani. Eu estou pedindo para vocês convite de vista de mesa para eu poder amadurecer para amanhã. Tá jóia, então. Colegas, vista de mesa, item 3.5 da pauta. O da HP dá para fazer em 3 minutos. Qual? O da HP 157. 157. Colegas, vamos fazer esse 157, acho que vai ser o último, né? Vai. Nossa pauta de hoje.
Vamos fazer o 157, então. Então, esse item que a gente estava discutindo agora, o item 351, ele iniciou o julgamento, mas nós não vamos concluir agora, saiu com vista de mesa. Vamos fazer, então, é 157? 157. Colegas, vamos para o 157. 157 é da contribuinte HP Eletricidade Industrial Limitada. O relator é o Rafael também. 157 HP Eletricidade Industrial Limitada. Rafael, então, pode fazer a leitura do voto. A recorrente pleiteia a restituição de valores com base na decisão judicial do mandado de segurança coletiva, número tal, que concedeu à recorrente o direito de efetuar a compensação. Entretanto, embora a recorrente tenha protocolado pedido de restituição, quando a mesma possui decisão judicial que lhe foi favorável no sentido de garantir o direito à compensação. Essa decisão do mandado de segurança ocorreu transitado julgado em 26 de maio de 2003. Tá? Da sentença, restou o seguinte: inclusive reconhecendo constitucionais e válidas aquelas que participaram de me dar a compensação. A decisão do mandado de segurança é para compensação e não para restituição de valores. Tá? Como ela baseia o pedido dela em restituir valor em moeda e não compensar, foi negado no MRJ e eu mantenho o entendimento da RJ. Ela não tem direito a restituir, sim a compensar. Então eu nego o provimento. Colegas, em relação ao item 157 da pauta, o conselheiro relator está votando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar esse processo ou voto? Alguém diverge do relator? Eu nem consegui abrir ainda. Eu aguardo, então. Está tentando abrir o processo, Ana, ou voto? Voto, é porque a minha pasta T, eu acho que eu estava antes transferindo um processo, ela ficou lenta. E eu tive algumas coisas de restituição, eu fiquei na dúvida, por isso que ele falou que só poderia compensar e não restituir. Não, só poderia compensar. Só compensar. O mandado de segurança da sentença autoriza a compensação, não a restituição. Está expresso. Aí tem isso na sentença. E a parte está pedindo restituição e não compensação. Tá. Exato. Tá bom. Colegas, alguém diverge do voto do relator? Em relação ao item 157? Não. Eu também não. Em relação ao item 157 da pauta, do contribuinte HP Eletricidade Industrial Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Colegas, falta 1 minuto e meio para as 18 horas. Agora não vai dar tempo de fazer outro. Agora também não tem. Agora não vai dar mais tempo. Vamos encerrar por aqui, então, o julgamento dos processos. Amanhã a gente retoma às 9 horas. Rafael, Francisco e Marco Antônio, podem encerrar a gravação.